Muito bem, já chegando o seu programa Via de Fato comigo, Nildo Júnior. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Agora em rede nacional para mais de 1.200 cidades. Você que está me acompanhando em todo o Brasil, seja muito bem-vindo. Este é o seu programa Via de Fato. Alguns estavam acompanhando o Boris Casoy aí na programação da rede nacional. E eu estava aí apresentando o programa para mais de 20 municípios, local, região do estado do Pará. Então, nós estamos agora, a partir de agora, ao vivo para todo o Brasil, em cadeia simultânea com as duas emissoras. Até meio-dia, a gente fica nas duas emissoras e, a partir de meio-dia, a gente deixa o Nilton Monteiro na região norte, apresentando o boletim de ocorrência. Então, você pode participar comigo aqui do programa, nas redes sociais, mandando o seu alô, mandando o seu recado no Instagram, Via de Fato, no digital, no YouTube, Via de Fato. Entre aí e participe, mande um alô, mande um abraço especial, que vai ser uma honra ter a sua participação aqui no nosso programa. Sua participação é muito importante também pelo WhatsApp, 21 96 769 7443. Você pode mandar aí o seu recado. Vamos ao destaque do programa da Rede Nacional. Acompanhe comigo. Olha só, Davi Alcolumbre, né? Oposição pressiona Alcolumbre por CPMI do Master. Próxima matéria, STF entra em campo para barrar a CPMI do Master. Ciro Nogueira se afasta de Flávio em meio à operação da Polícia Federal. Olha, por que colocaram a foto do Aldo e do Ciro aí nesse? Não entendi, né? Você volta para cá para mim, vem para cá. Não entendi a foto e a matéria errada. Daqui a pouco também vamos ter ele. O Aldo Rebelo está aí na foto, que vocês viram agora há pouco. Vai dar entrevista aqui para o nosso programa, exclusivo para todo o Brasil, tá bom? Daqui a pouquinho, em rede nacional, 12:10, ele entra aqui ao horário programado para dar uma entrevista muito especial para a gente aqui. Bora dar um giro e já já eu volto trazendo mais informação para você aqui no seu Via de Fato. Deixa eu trazer a primeira informação nacional, porque é o seguinte, olha só, vem matéria nacional para vocês, e essa matéria é a matéria do governo Lula, que endurece as regras para as redes sociais e amplia a fiscalização das Big Techs. Acompanhe. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta quarta-feira novos decretos que endurecem as regras para a atuação das redes sociais e ampliam a responsabilização das chamadas Big Techs no Brasil. As medidas regulamentam decisões recentes do Supremo Tribunal Federal sobre o Marco Civil da Internet e determinam novas obrigações para plataformas digitais como redes sociais, aplicativos e empresas de tecnologia. Entre as mudanças, as empresas passam a ter obrigação de agir com mais rapidez na remoção de conteúdos considerados ilegais, além de criar canais de denúncias e mecanismos de prevenção contra crimes digitais, terrorismo, exploração infantil, golpes virtuais e violência contra a mulher. Os decretos também definem que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ligada ao governo federal, ficará responsável por fiscalizar o cumprimento das novas regras pelas plataformas digitais. O governo afirma que as medidas têm como objetivo aumentar a segurança digital e combater crimes na internet. Já parlamentares da oposição e críticos da proposta acusam o Planalto de abrir espaço para a censura e restrições à liberdade de expressão nas redes sociais. Bem, essa questão das redes sociais é uma questão muito séria, né? E o governo já vem há algum tempo querendo, de todas as formas, censurar o povo brasileiro. De várias formas, já tentaram por várias vezes. Como nunca conseguiram, estão aí através de um decreto presidencial, que amplia um próprio órgão do governo para dizer o que é certo e o que é errado. É estranho essa situação, é estranho demais essa situação, porque se tenta calar o povo brasileiro, se tenta calar
o povo brasileiro nas redes sociais de qualquer forma. Entendeu? Então o povo brasileiro está dando informação das redes sociais, as Big Tech abrem os espaços. Se a pessoa cometer qualquer tipo de irresponsabilidade ou erros, tem que estar lá nas redes, exatamente para poder comprovar que cometeu o erro. Não simplesmente chegar e pela fiscalização, que eles acham que é certo que é errado, tira do ar, tira da plataforma e fazem testes assim qualquer pessoa. Aí não dá, né? Aí não tem condição, não tem cabimento, né? Inclusive, agora há pouco aí nós estávamos lá pela nossa rede social do YouTube, né? De repente tiraram do ar, não sei se foi porque o cantor estava cantando uma música e tinha direito autoral da música, não sei, mas o cantor é o dono da música, né? Que estava agora há pouco cantando no programa regional, e aí tirou a nossa transmissão do nosso canal do YouTube, né? No nosso canal do YouTube. Então é assim que eles fazem, entendeu? É desse jeito que eles fazem, retira de qualquer jeito. Estava com mais de 1.500 pessoas assistindo o programa e de repente eles vão lá e derrubam. Pum! Né? Qual foi o erro que cometeu? A gente não cometeu nenhum erro. Simplesmente fazendo a programação. Então, nós estamos ao vivo nesse momento agora para todo o Brasil usando um outro canal de rede social. E nós estamos também agora pela TV aberta e várias emissoras pelo Brasil afora. Estamos ao vivo, são 11 horas e 47 minutos, 11 horas e 47 minutos. Nós temos mais informação para você aqui no Via de Fato, porque o Rogério Marinho chama decreto de Lula de censura e reage no Senado, que é exatamente o tema que nós estamos tratando agora. Vamos acompanhar. O líder da oposição no Senado, senador Rogério Marinho, anunciou a apresentação de um projeto de decreto legislativo, PDL, para tentar derrubar os decretos assinados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ampliam a fiscalização sobre plataformas digitais e redes sociais. Segundo Marinho, as medidas criam risco de censura e representam uma violação à liberdade de expressão. Posso olhar para mim, presidente? O decreto 12.975, que foi publicado hoje, claramente ataca as prerrogativas, senador Wellington, do parlamento que Vossa Excelência faz parte. Afronta o parlamento brasileiro porque utiliza-se de uma lei que trata do marco civil da internet para fazer o que a lei não dispõe. Permitir que o Executivo passe atribuições deste Parlamento para uma instituição chamada Agência Nacional de Proteção de Dados para fazer a regulação na fiscalização e na apuração de infrações contra a garantia de direito dos usuários e ao cumprimento dos deveres dos provedores de aplicação da internet, em especial naqueles previstos no artigo 16A e 16B desse decreto, nos termos que regulamenta a seguir. Este é o governo da censura, do retrocesso, das trevas, que impede a crítica, que impede a fiscalização, que não aceita que haja contradita. É um governo que fala uma coisa e faz uma outra completamente diferente. É um governo hipócrita, formado por sepulcros caiados, porque são limpos por fora, mas absolutamente podres por dentro, podres moralmente. Defendem a liberdade apenas na retórica, mas aparelham o Estado brasileiro para impedir que haja livre manifestação da população. Isso precisa ser denunciado e este parlamento precisa se levantar, independente da posição política de quem quer que seja, para reafirmar que nós sim representamos o povo brasileiro. E quero dizer, senhor presidente, que nós já protocolamos um PDL para que essa barbaridade, para que esta agressão contra o parlamento brasileiro seja repudiado por esse parlamento, e peço a Vossa Excelência que paute com a maior brevidade possível. O decreto do governo regulamenta decisões recentes do STF sobre responsabilidade das plataformas digitais e amplia a atuação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, na fiscalização das empresas de tecnologia. A oposição argumenta que as novas regras criam obrigações inéditas para as Big Techs. Tá aí, olha, a fala do senador é uma fala que esclarece sobre essa questão de censura. Querem censurar o povo brasileiro, aí não dá.
Querer censurar o povo brasileiro não dá mesmo. E aí eles usam através do quê? De um decreto. Quer usar através de um decreto. Esse decreto que eles querem utilizar traz prejuízo para a sociedade, né? Traz prejuízo para a sociedade e a gente fica observando aqui. Então o Senado tem que reagir, o Senado tem que responder e o Senado, através do Congresso, derrubar esse decreto do presidente. O decreto tem um prazo, né? Tem que fazer um projeto de lei para ir para as duas casas, para que seja aprovado em lei aquilo que o presidente assinou. Então está aí o Rogério Marinho, que é um senador, né? É o senador que está nesse momento agora defendendo essa questão do decreto, né? Aliás, contra o decreto do presidente e realmente em defesa da liberdade de expressão. Liberdade de expressão, gente, isso tem que ser padrão conforme a Constituição. É liberdade integral. Integral. Não dá para ter uma liberdade, meia liberdade. Tem que ser integral a liberdade, né? Completa. E as pessoas têm que se manifestar. Mas o presidente já faz algum tempo que ele está querendo de todas as formas fazer com que prevaleça a vontade dele, né? A vontade dele em calar o povo brasileiro. Olha, você está acompanhando o programa Via de Fato. Vamos mostrar as imagens do Brasil. Você que está me acompanhando, bora para as imagens do Brasil. Vamos acompanhar as principais cidades do Brasil. Nesse momento agora são 11 horas e 52 minutos. Vamos acompanhar, olha, nós estamos acompanhando aí Balneário Camboriú, ao vivo, hein? Balneário Camboriú, nesse momento. Você que está nos acompanhando, sobe um som aí enquanto eu te mostro as principais cidades do Brasil. Tá aí o Rio de Janeiro, coisa bonita, né? Você viu aí o Cristo Redentor? Pois é. As imagens das principais cidades e estado brasileiro você acompanha aqui no seu Via de Fato. É o Brasil em Movimento na tela do Via de Fato. Estamos ao vivo nesse momento agora para todo o Brasil, para mais de 1.200 cidades. E você que está nos acompanhando, você pode participar pelas nossas redes, tanto pelo WhatsApp, olha aí, DDD 21 96 769 7443, né? Tá aí o DDD. O Instagram, Via de Fato no digital, você pode mandar o recado nesse momento agora lá no Instagram. Mande seu alô, mande seu recado e acesse também todas as nossas plataformas das redes sociais. Estamos em todas as plataformas ao vivo, além da TV aberta para mais de 1.200 cidades em todo o país. Com a informação na tela, põe informação na tela, porque aqui a notícia não para. Olha, os Estados Unidos acusa Raul Castro e reforça a presença militar no Caribe. Acompanhe a matéria. Os Estados Unidos formalizaram acusações contra o ex-presidente de Cuba, Raul Castro,
por 4 crimes de assassinato relacionados ao abate de aviões civis em 1996, caso que resultou na morte de cidadãos americanos. A denúncia foi apresentada por um grande júri federal em Miami e faz parte da nova escalada de pressão do governo Donald Trump contra o regime cubano. Ao mesmo tempo, Washington ampliou sua presença militar no Caribe, com movimentação de porta-aviões e reforço estratégico na região, elevando a tensão diplomática em Havana. Nos bastidores políticos e diplomáticos, analistas apontam que a estratégia lembra o movimento adotado anteriormente contra Nicolás Maduro da Venezuela. Primeiro, os Estados Unidos criminalizam o líder estrangeiro em território americano, criando base jurídica e política para futuras ações internacionais, incluindo pedidos de captura, pressão diplomática e possíveis operações de extradição. Olha, muito bem, a gente acompanhou esse assunto aí dos Estados Unidos, do Raul Castro. Eu vou comentar daqui a pouquinho, porque eu tenho ainda 3 minutos no estado do Pará. Nós estamos para 20 cidades no estado do Pará e eu vou continuar, né, para todo o Brasil, tá? Para 1.200 cidades depois do meio-dia. Então, eu deixo o Newton no Pará e eu quero tratar um assunto, porque a gente colocou uma matéria de agora há pouco, do deputado Joaquim Passarinho. Então, eu quero tratar esse assunto com ele ainda aqui com o Pará, porque nós estamos em Santarém, Marabá, Castanhal, e o deputado Joaquim Passarinho nos atendeu. Vamos colocar ali na tela. Ô, deputado, bom dia. Eu converso com o deputado Joaquim Passarinho. Deputado, eu coloquei a imagem do senhor participando, do que estava lhe acusando, e coloquei o seu vídeo também completo, o senhor ali justificando aquela presença, e a gente esclareceu. Se for pelo bem do Pará, não importa quem esteja ali, importa é a intenção que ajude o povo paraense. Seja muito bem-vindo, bom dia. É porque eu tenho 3 minutos aqui no Pará, mas o senhor continua comigo em rede nacional, conversando depois do meio-dia. Joaquim, deputado, bom dia. Bom dia, estou aqui no aeroporto de Belém, parei para lhe atender. É um prazer falar com você e dizer isso que você viu mesmo. Eu acho que a política ela tem que ser feita de outro nível. As pessoas estão levando a política para um lado pessoal. Eu não levo para um lado pessoal. Eu tenho posição, eu tenho posicionamento, eu tenho lado, eu sou do PL, eu tenho minhas posições, mas eu tenho adversários políticos, não tenho inimigos políticos. Eu não faço ferro e fogo. Eu acho que quando tem um Pará no meio, eu defendo o meu estado, defendo o meu Pará e vou defender sempre. Esse era um momento que nós estamos defendendo produtores rurais que estavam sendo prejudicados na Florânia Jamanchim. Nós resolvemos o problema pela Câmara, vamos tentar ainda mais o Senado, depois o governo federal, ainda pode ter veto, mas era algo importante e ali só pôde acontecer, porque houve uma união entre o MDB e o PL, senão não teria passado o projeto. E na hora do resultado, eu tinha uma foto em que o ex-governador estava próximo. E eu não tenho por que sair de perto das pessoas, eu estava no meu lugar de trabalho, na Câmara Federal, se alguém não estava no lugar certo, era ele. E eu não tenho por que sair do meu lugar de trabalho, porque eu não posso aparecer em foto com alguém. O que fala por mim são minhas ações, são meus votos, são minhas palavras, são meus posicionamentos, e não a foto que eu estou. Então, infelizmente, nós estamos chegando na política muito ruim, em que as narrativas falam mais do que os fatos. Então, infelizmente, que tem um fato, e o fato era um projeto em prol do Pará, e eu, em vez de estar aqui no meu estado pedindo voto, eu estava lá trabalhando e votando em favor do meu estado. Deputado, eu vou pedir que o senhor fique um pouquinho, porque eu estou agora em cadeia em 2 emissoras. Eu estou no estado do Pará para mais de 20, também já estou em rede nacional, e eu preciso deixar o pessoal entrar meio-dia no Pará, e eu queria continuar com o senhor tratando um assunto nacional, mas vou pedir que o senhor mude o celular, enquanto eu faço a virada, deixo o Newton Monteiro no Pará e continuo em rede nacional. Vamos fazer a virada e volto com o deputado Joaquim Passarinho. Muito bem, agora sim, na Gazeta Brasil, você que estava acompanhando o Boris Casoy, agora comigo aqui, Nildo Júnior, até às 13 horas. Hoje eu recebo também o ex-ministro Aldo Rebelo, vai falar comigo ao vivo daqui a pouquinho, 12:10 ele vai conversar comigo ao vivo, mas eu estou nesse momento agora continuando a conversa com o deputado federal Joaquim Passarinho do PL, que agora eu vou tratar um assunto nacional com ele. Deputado Joaquim Passarinho, como é que o senhor
está vendo essa discussão que foi debatida no Congresso Nacional da anistia, que foi tratado e tem o ministro Moraes segurando aquilo que foi aprovado pelo Congresso sobre a anistia, deputado? Eu acho que isso está sendo até vergonhoso, porque o Congresso já votou, já revotou, já derrubou o veto, já fez o que tinha que fazer. O que nós queremos apenas não é passar a mão na cabeça de ninguém. Quem fez algo errado, quem invadiu o prédio público tem que pagar por isto. Mas pagar proporcionalmente, não pagar por posicionamentos políticos. Eu não posso acreditar que, por exemplo, um ex-governador do Rio de Janeiro, condenado a mais de 300 anos, que roubou bilhões de reais, está solto apenas com uma tornozeleira tomando banho de piscina. Enquanto uma mãe de família que teve um batom, passou numa estátua, ou que estava com uma bíblia dentro de uma praça ou em cima de um prédio, possa pegar 14, 17 anos de prisão sem nenhum tipo de liberação. Então, falta razoabilidade, falta bom senso. Quando falta bom senso para a justiça se perde. O que nós queremos apenas é bom senso, posso dizer, que cada um pague pelos crimes que cometeram, mas não por posicionamentos políticos. Tá, um outro assunto que eu queria tratar com o senhor é sobre a CPI, ou a CPMI do Banco Master. Por que ontem teve a reunião do Congresso Nacional, acho que o senhor estava por lá nessa reunião do Congresso, e o Davi Alcolumbre não põe essa CPMI do Banco Master para esclarecer para o povo brasileiro, deputado? Essa é uma pergunta que eu também fiz para ele e não me respondeu. Então, assim, é algo que ninguém entende, porque você viu ontem, quem viu, assistiu ontem a sessão do Congresso Nacional, tanto a oposição como a situação pediram, e quando, sei lá, você tem ali 80% das pessoas do Congresso pedindo, por que o presidente não pauta? Qual é o problema? Às vezes, quando você tem uma posição de um lado, situação do outro, mas se todos estão pedindo, não tem por que não pautar. Eu acho que isso ainda vem muita coisa por aí, esperem que semana que vem devemos ter novos capítulos. Pois é. Olha, eu estou conversando com o deputado presidente do PL no estado do Pará, Joaquim Passarinho. Deputado, muito obrigado pela sua participação. Eu queria que o senhor viesse um dia aqui presencialmente para a gente debater esses assuntos, tanto regional do seu estado do Pará, como também assuntos de todo o nosso país. Tá bom, deputado? Com certeza, vai ser um prazer. Um abraço para você. Obrigado. Obrigado por nos atender, ele que está em viagem, vem para cá. Nós estamos no Via de Fato, ao vivo, neste momento agora. Bora para a próxima notícia, porque a notícia aqui não para, a notícia aqui não para. Agora sim, tratando o assunto do Raul Castro. Esse assunto do Raul Castro é um negócio interessante, né? Porque o deputado, aliás, os Estados Unidos, né? O Raul Castro, é do Raul que eu estou falando, né? Os Estados Unidos acusam o Raul Castro e reforça aí presença militar no Caribe. Detalhe, o Raul já está com mais de 90 anos de idade, o Caribe já está sendo cercado, já foi cercado ali pelas Forças Armadas do governo federal dos Estados Unidos, tá? E parece que Cuba está sofrendo muito com essa situação. Sofrendo bastante Cuba. Por quê? Porque Cuba está mais de 17 horas sem energia elétrica. Nós temos 24 horas. Imagina 17 horas sem energia todos os dias. Todos os dias sem energia, 17 horas sem energia em Cuba. E aí Cuba vivia da ajuda da Venezuela, ajuda de outros países. E Cuba agora foi cortado, né? A Venezuela agora saiu do domínio de Maduro, ficou agora na mão dos Estados Unidos e Cuba agora ficou encurralada, né? E aí vem sofrendo muito e o povo de Cuba está precisando de ajuda. Inclusive eu vi uma fala do secretário americano, o Marco Rubio, já está meio que ajudando Cuba e vai ajudar Cuba pelo povo. Pelo povo, não pelo regime do governo cubano, que é um regime fracassado, é um regime que não dá certo, não deu certo em lugar nenhum, não dá certo em Cuba, tanto que o povo de Cuba está lá numa ilha sofrendo, preso, porque eles não podem sair de lá, preso, e se sair a família corre risco, e eles ficam tentando dominar o povo. E este Raul Castro, ele, desde seus irmãos anteriores, dominaram essa nação de Cuba e o povo sofre em Cuba, gente. Sofre. Não tem comida, não tem medicamento. A cirurgia, não tem anestesia para a cirurgia. As pessoas estão fazendo, os médicos lá estão fazendo a cirurgia sem anestesia no povo, em Cuba. Em Cuba. Então é algo que a gente fica preocupado com essa situação de Cuba.
Agora sim, vamos continuar com a matéria, porque aqui a notícia não para. Flávio Bolsonaro é cotado para reunião com Trump na Casa Branca. Acompanhe a matéria. O senador Flávio Bolsonaro deve participar de um encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca, em Washington, nos próximos dias. Segundo informações divulgadas por aliados do parlamentar, a reunião foi articulada pelo ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro e pelo secretário de Estado americano Marco Rubio. A previsão é de que o encontro ocorra entre terça e quinta-feira da próxima semana. Até o momento, a agenda oficial da Casa Branca não detalhou o compromisso. Questionado por jornalistas sobre se havia solicitado o encontro com Trump, Flávio negou. Pedi agenda nenhuma. Liga para White House. Como é a palavra? Como é o nome? White House. Nos bastidores, a reunião é tratada como parte da aproximação entre integrantes do Partido Republicano e aliados da família Bolsonaro em meio às discussões políticas sobre as eleições de 2026 nos Estados Unidos e no Brasil. Pois é, olha, o Flávio Bolsonaro estaria na cidade de Belém do Pará nessa próxima segunda-feira. De repente, Flávio cancelou a reunião no estado do Pará, porque ele vai ter um compromisso com Donald Trump ali na Casa Branca, né? O Flávio, que foi chamado, né? Foi chamado. E o povo está perguntando o que o Trump quer com Flávio Bolsonaro, né? Depois daquele áudio vazado, né, que colocava ele conversando com o Daniel Vorcaro, né, sobre o dinheiro para ajuda financeira ali do Banco Master para o filme do Bolsonaro, e a gente deve deduzir que o Trump chamou ele que, Flávio, vem cá, conta para mim aí qual é essa história do filme, né? Qual é essa história do filme, desse dinheiro que veio para cá, para os Estados Unidos? Será que é isso que o Trump vai perguntar? Pois é, vamos aguardar mais informações sobre essa reunião com Flávio Bolsonaro e o Donald Trump nos Estados Unidos da América. Olha, daqui a pouquinho eu vou receber aqui o ministro Aldo Rebelo, né? Vai conversar comigo sobre assuntos nacionais do Brasil, de modo geral. Ele que foi ministro da Defesa, estava recentemente secretariando ali no estado de São Paulo, no governo do estado de São Paulo, e vai conversar comigo sobre temas importantes da Amazônia e do Brasil. Tá? Olha só, eu já estou lá no Rio de Janeiro agora com o nosso correspondente da Gazeta Brasil, com ele, João Lamego. João Lamego, tudo bem, João? Muito boa tarde, João. Como é que está o clima aí na Central Gazeta Brasil, João? Fala, Nildo, boa tarde para você, boa tarde para todos que estão nos acompanhando. Olha, o clima hoje aqui no Rio de Janeiro está um climinha meio gostoso assim de chuva, que vai chover, chove um pouquinho, para. Como que tá por aí? Pois é, aqui tá sol, o clima tá sol, e se tá chuva aí, tá sol aqui, se tá sol aí, tá chuva aqui, é desse jeito que funciona. João, o clima tá quente. João, qual é a matéria de hoje que você tem para o povo brasileiro aqui no Verde Fato? Então, Nildo, a matéria que eu trago hoje é em relação ao futebol, mas não necessariamente ao que está acontecendo dentro das quatro linhas, Nildo. A gente fez uma apuração aqui em Macaé em relação a uma partida que teve da equipe sub-20 do Macaé Esporte Clube, que infelizmente nessa quarta-feira perdeu de 8-1 contra o Niteróiense lá em Niterói, mas o que chama atenção não é nem esse placar, é que os jogadores, Nildo, como a gente vai ver no print e em outras imagens que a gente trouxe também, os jogadores eles foram para a partida sem almoçar. O clube não providenciou a comida, né, o almoço, por assim dizer. E então os jogadores eles foram para essa partida sem almoçar, e o treinador queria que eles pagassem para que pudessem ter acesso ao alimento, né? Então falou que ele já tinha pagado nos últimos jogos, tinha bancado tudo. A gente está vendo aí o treinador Marcão do Sub-20 falou que ele já tinha bancado tudo, e que nesse jogo especificamente, que a equipe já estava eliminada do torneio, os próprios jogadores que teriam
que bancar o almoço. E eles prontamente, Nildo, recusaram, falaram que não iam pagar. Então, o clube ofereceu pão com mortadela e refrigerante. Um pão com mortadela e uma lata de refrigerante para cada um. Aí os jogadores entraram já sem estarem devidamente alimentados e perderam de 8-1. E o Macaé ocupou a 9ª posição desse torneio, só ficou na frente de uma equipe que não jogou por conta de WO. Então é uma situação muito triste, Nildo, porque muitas vezes os jogadores eles não têm coragem de denunciar presidentes e clubes que não dão o devido tratamento, não dão devidas condições de trabalho. Então foi uma coisa muito triste que aconteceu por aqui, Nildo. Pois é, então nós estamos conversando aí com o nosso grande querido João Lamego. João, essa questão de time de sub-20 ficar aí sem almoço e perder por 8-1 deve ter batido a fome, né? Será que esse povo aí sentiu na pele essa situação, né não, João? Com certeza, Nildo. Imagina, você jogar uma partida de 90 minutos sem nem ter comido direito. Eu conversei com alguns jogadores da equipe e eles falaram que as condições elas não foram as mais adequadas ao longo da competição. Quando eu perguntei para eles o que o clube estava proporcionando, eles falaram que proporcionavam o campo de treinamento. Ou seja, não proporcionavam chuteira, não proporcionavam os devidos treinamentos. O treinador só que realizava, ele que às vezes tirava dinheiro do próprio bolso, mas que como a equipe já estava eliminada, eles devem ter pensado assim, pô, vai ser um desperdício de dinheiro, né, nessa mentalidade. Então não ajudaram financeiramente e os atletas eles não recebiam qualquer tipo de ajuda de custo. O que o clube bancava era o transporte apenas e de vez em quando, né, almoço, janta, mas isso só no dia dos jogos. Então, Nildo, já adiantando, a próxima matéria também vai ser sobre esse assunto do futebol, mas também vai ser fora das 4 linhas do campo. Tá bom, João, daqui a pouco você volta comigo ao vivo aqui na Gazeta Brasil. Obrigado pela sua participação. Deixa agora aí com o ministro Aldo Rebelo que eu estive marcando com ele aqui 12:10, já são 12:13, estamos ao vivo. Pode colocar ali na tela aqui. Olá, ministro Aldo, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao programa Via de Fato aqui na Gazeta Brasil. Estamos falando para mais de 1.200 cidades. É uma honra ter o senhor aqui no programa, ministro. Muito obrigado, Nildo. Um abraço aos nossos telespectadores e internautas. E muito obrigado pelo convite. Olha, nós estamos conversando agora com o ministro Aldo Rebelo e eu queria tratar alguns assuntos importantes. Nós vamos conversar aqui uns 20 minutos, ministro, e eu queria tratar assuntos importantes sobre o Brasil. Nós estamos discutindo um assunto que está polemizando no Brasil e eu queria buscar lá atrás alguns pontos interessantes sobre o senhor, porque o senhor também fez parte do julgamento do 8 de janeiro, foi como testemunha, mas foi. E eu queria tratar esse assunto porque a anistia foi aprovada no Congresso Nacional, o presidente tem um poder de assinar a lei ou vetar, ele vetou, o presidente da República voltou para o Congresso, a Constituição diz que o Congresso pode manter o veto ou então derrubar o veto, derrubou o veto, a lei foi promulgada pelo Congresso, mas voltou para a mão do ministro Alexandre de Moraes, que está segurando essa questão dessa lei da dosimetria. Como é que o senhor avalia essa decisão do Congresso Nacional, seguir todo o rito da Constituição, e isso está lá sendo segurado pela mão de um ministro do STF? Ministro. Aliás, no dia do meu desentendimento com o ministro Alexandre de Moraes, quando eu era testemunha de defesa do almirante Garnier, que foi meu subordinado no Ministério da Defesa, era o meu assistente militar, eu conhecia as qualidades do almirante Garnier e por essa razão fui testemunha voluntária dele. A coincidência é que eu estava em Santarém no dia que eu prestei esse depoimento. Foi de um escritório de um amigo advogado, eu estava fazendo uma palestra em Santarém e fiz esse depoimento, exatamente porque achava que o julgamento dos arruaceiros, porque foi uma arruaça, né, do 8 de janeiro, tinha o vício original de tratar aquela invasão como uma tentativa de golpe. Aquelas pessoas não tinham condições de dar golpe em nada.
nem no município. Se pegar um município com aqueles arruaceiros, ninguém conseguiria dar um golpe, para tomar nenhuma prefeitura, quanto mais o Palácio do Planalto, o governo brasileiro. O que houve foi arruaça, mas precisavam de um pretexto para afastar das eleições. E o pretexto era transformar a arruaça em tentativa de golpe, com penas elevadíssimas, que não foram aplicadas em nenhuma outra circunstância, com fenômenos iguais, como o que eu presenciei quando fui presidente da Câmara dos Deputados. 600 arruaceiros invadiram a Câmara, quebraram tudo, depredaram, o segurança foi bater no hospital, na UTI, e a justiça nunca apurou, ninguém jamais foi condenado e só foram presos na hora porque eu dei voz de prisão, eles foram presos na hora. Mas nunca chamei aquele pessoal de golpista, sempre chamei de arruaceiro, nunca disse que eles tentavam um golpe de Estado. Então, essa pena do 8 de janeiro foi evidentemente exagerada. A Câmara aprovou a chamada dosimetria, que reduzia a pena para penas adequadas ao crime que foi cometido, mas o governo não quer o país pacificado, o governo não quer o país cuidando do que mais importa, que é o futuro, que é um país olhando apenas para os fatos pretéritos, e foi com base nisso que o presidente Lula vetou e o Congresso agora acho que tenta derrubar o veto, ou agora vem um projeto de anistia. Eu sei que isso é um mal-entendido que só atrapalha o país. Agora, ministro, deixa eu lhe fazer uma pergunta, porque o senhor quase foi preso ali também, né, no dia da sua audiência, porque o senhor estava falando sobre um ponto da linguagem portuguesa, que o senhor entende muito bem, né? O senhor fez uma afirmação ali da linguagem portuguesa. Exatamente. Eu disse ao ministro Alexandre de Moraes que quando o almirante Garnier disse numa reunião com o presidente da República que estava à disposição, aquilo era uma força de expressão que é comum na língua portuguesa. E eu disse no meu depoimento, quando alguém diz que alguém do governo está sendo frito, não significa que a pessoa esteja numa frigideira. Quando diz que alguém está apertado, não significa que esteja amarrado, enrolado em cordas. Não, é figura de linguagem. E quando, no meio militar, alguém diz que está à disposição, significa que há uma hierarquia. E a hierarquia é evidente entre o comandante da Marinha e o presidente da República, é que o comandante está sempre à ordem do seu superior hierárquico, e o presidente da República é assim, superior hierárquico, que eu vi muito isso no Ministério da Defesa, a hierarquia é sempre presente. E aí eu disse que não podia se interpretar aquilo como uma predisposição para o golpe. Aí o ministro perguntou se eu estava presente na reunião, quando ele sabia que eu não estava presente, ou seja, ele ficou incomodado com a minha resposta. Eu acho que se eu tivesse no depoimento qualificado o depoimento do Garnier de disposição para o golpe, a reação teria sido outra. Aí ele disse que eu não podia interpretar a língua portuguesa. Eu disse que não aceitava censura, e não aceito censura. Mas ele se sentiu ofendido por isso, e que eu não podia responder sim ou não, que sim ou não é a resposta que se dê quando você precisa argumentar. Eu acho que ele ficou contrariado, e disse que eu estava, ofendendo, usou lá uma expressão jurídica para ameaçar de prisão. Mas, naturalmente, essa ameaça jamais seria cumprida, porque eu não cometi nenhum tipo de crime, eu apenas fiz uma afirmação dentro do meu direito como testemunha voluntária. Eu não sou réu no tribunal do ministro Alexandre, eu não sou réu no Supremo Tribunal Federal, nunca fui, não tenho processo, não tenho ação do Ministério Público, não tenho conta rejeitada em nenhum ministério que ocupei, então eu tenho uma vida limpa e posso dizer o que penso, claro, com respeito e sem ofensas pessoais, mas a minha opinião era aquela que foi a opinião que eu dei voluntariamente, porque não pactuo com injustiça e conhecia o Garnier como meu servidor competente, correto e de espírito público.
Ministro, vamos falar sobre opinião, já que o senhor está comentando sobre isso. Como é que o senhor está analisando essa questão desse escândalo do Banco Master envolvendo ministros da Suprema Corte, envolvendo autoridades, políticos, né, renomados aí em Brasília? Eu queria que o senhor desse a sua opinião sobre essa questão do Banco Master, porque já está virando um escândalo muito forte no Brasil. O Banco Master é um escândalo universal, é um escândalo geral. Alcança o executivo, alcança o legislativo e alcança o judiciário. E é uma evolução nos escândalos do nosso país, porque antigamente o escândalo de corrupção era um escândalo que envolvia empreiteiras, envolvia obras. Então, passava o escândalo e ficava lá uma rodovia, uma ponte, uma ferrovia, uma hidrovia, uma hidrelétrica, um viaduto. Ficava uma obra. Tinha o escândalo, tinha a corrupção, mas ficava alguma coisa que tinha sido construído. Hoje o escândalo não fica nada, fica papel podre. Nem isso fica mais do escândalo. É uma evolução. O sistema financeiro monopolizou o escândalo e agora não se constrói nada. É negociação de títulos podres, com instituições públicas, fundos de pensão, BRB e envolvimento de parlamentares ou envolvimento com contratos de familiares do Supremo Tribunal Federal, ou seja, é um sistema financeiro que estabeleceu uma outra relação no plano brasileiro e o Master, naturalmente, vai ter influência nessas eleições, não tenha dúvida nenhuma. Já está tendo, aliás, de alguma forma. Como o escândalo do INSS. Enquanto isso, o país não discute o que é essencial. Aliás, essa semana, o Supremo resolveu liberar uma faixa de terra lá do Jamanchim para fazer a ferrovia do Sinop até esse ponto aí de Miritituba. O presidente da República recentemente revogou um decreto que autorizava as obras dessa hidrovia do Tapajós, porque meia dúzia de desocupados invadiram um terminal aí em Santarém. Ou seja, o país está parado, o país está interditado, você não pode explorar as riquezas da Amazônia, você não pode explorar o ouro, o potássio, o fosfato, a cassiterita, você não pode explorar as terras raras que tem na Amazônia, e o país se volta apenas para os escândalos que têm que ser investigado e discutido, mas isso não vai tirar o país do lugar. O que tira o país do lugar é você desinterditar o Brasil, desbloquear o Brasil, enfrentar o Supremo, enfrentar o Ministério Público, enfrentar a FUNAI, o IBAMA, o ICMBio, essa gente que está parando o Brasil, criando terra indígena onde não tem índio, criando unidade de conservação onde tem área produtiva, onde tem terras raras. É isso que o Brasil precisa remover, é isso que o Brasil precisa discutir. Olha, eu estou conversando com o ministro Aldo Rebelo, nesse momento ao vivo, agora pela Gazeta Brasil. Ministro, da agora a pouco eu estava exatamente na região do norte, mais para 20 cidades, pela TV, uma outra emissora que eu faço mais cedo, de 11 a meio-dia. Vamos falar sobre Macapá, porque Macapá nós temos ali exatamente a bacia equatorial com petróleo. E o Lula recentemente falou que está autorizando o petróleo antes que Trump venha aqui tomar esse petróleo como tomou da Venezuela. Como é que o senhor avalia esse petróleo, essa riqueza que está na Amazônia, na região de Macapá, com Pará, nessa divisa ali, e que é uma riqueza que traz muito benefício para essa região norte do Brasil. E o senhor conhece muito bem essa região. Conheço, já fui várias vezes ao Amapá, discuti inclusive a área da margem equatorial. Vou te dizer o seguinte, recentemente a imprensa mundial elegeu a Guiana como o mais novo petroestado. O que é um petroestado? É um estado, um país cuja economia gira em torno da cadeia de petróleo e gás. Pois bem, a Guiana hoje, nossa vizinha aí na Amazônia, extrai 920 mil barris de petróleo por dia. O petróleo estava a $70, hoje passou de 100, mas vamos arredondar para 100. 920 mil barris por dia a $100 são 92 milhões de dólares dia. Se você multiplicar 92 milhões de dólares dia por 365 dias, você vai passar um pouco de 33 bilhões de dólares por ano só da extração de petróleo, sem a economia que gira em torno da cadeia de petróleo e gás, os serviços, a construção, etc. Pois bem,
Isso daria 150 bilhões de reais aproximadamente. As projeções para o Amapá, Nil, é que o Amapá tem uma reserva maior do que a Guiana. A imprensa internacional tratou o Amapá como a futura Dubai da América do Sul. Outros especularam que o Amapá poderia se tornar mais rico do que São Paulo. Isso está na imprensa, não sou eu que estou afirmando. Por quê? Porque o Amapá poderia estar extraindo 1 milhão de barris por dia. 1 milhão de barris por dia, a $100 o barril, daria 100 milhões de dólares por dia. 100 milhões de dólares por dia, vezes 365 dias, aproximadamente 36 bilhões de dólares só da extração, além da cadeia de serviços que envolve construção, transporte, mobilidade, moradia, serviços de hotelaria. Tudo isso daria ao Amapá uma outra configuração econômica. 36 bilhões de dólares de extração seriam 180 bilhões de reais por ano. Daria para pagar o orçamento de metade dos ministérios. No estado que tem 73% da população vivendo de Bolsa Família. Em alguns municípios do Amapá, são 93% da população vivendo de Bolsa Família. Num município onde 93% da população vive de Bolsa Família, significa que não há nenhuma atividade econômica, não há uma roça, não há uma atividade de mineração. Só restam 7% que devem trabalhar na prefeitura do município, e o resto está no Bolsa Família. É isso que o Amapá está condenado a viver pelo governo federal, porque quem barrou o petróleo, o presidente Lula, deveria assumir a responsabilidade dele, porque quem barrou o petróleo do Amapá foi o IBAMA, e o presidente do IBAMA é chefe de uma autarquia nomeado pelo presidente da República, ou pela ministra do Meio Ambiente, o que dá na mesa, porque quem nomeia a ministra também é o presidente da República. A ministra Marina nunca apareceu por lá para dar uma satisfação. O presidente do IBAMA nunca apareceu por lá. Eu que vivo aqui em São Paulo, não sou deputado, não sou ministro, não tenho cargo público, tá certo? Sou apenas um pré-candidato à presidência da República. Somente essa é a minha função. Já foi ao Amapá 3 ou 4 vezes para conversar com o governador, com o vice, com o presidente do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas. E esse presidente do IBAMA nunca apareceu para dar uma satisfação. Isso é um absurdo, isso é uma injustiça. Agora eu vi hoje na televisão aqui em São Paulo, numa propaganda do governo, acelera o Amapá, vamos ao Amapá. Isso é uma vergonha, isso é uma demagogia barata. A Amazônia está interditada pelo governo. A Amazônia é a região mais rica do mundo, a maior fronteira mineral do mundo, a maior fronteira da agropecuária do mundo. Vocês têm aí, eu já fui numa colheita de soja em Santarém. Você tem na Amazônia a maior reserva de biodiversidade, de energia, tudo bloqueado, tudo parado, porque o governo e as corporações param. O Supremo para a Ferrogrão, o Ministério Público para uma ferrovia ou uma hidrovia, o IBAMA para outra coisa, a FUNAI para outra coisa, o juizado de primeiro grau também para. Não, o Brasil precisa remover esses obstáculos, enfrentar essas corporações e transformar a Amazônia, da região mais rica e da população mais pobre, em riqueza para a população da Amazônia e para a população brasileira. Esse petróleo do Amapá não vai ser consumido no Amapá, Nil. O petróleo do Amapá vai ser consumido em São Paulo. É para a economia de São Paulo que vai vir o petróleo do Amapá, e a Fiesp devia saber disso aqui em São Paulo. Mas isso aí não traz riqueza para a região do Amapá, região norte, Pará, que está bem do lado do Amapá? Claro que sim. Eu te disse agora que a imprensa mundial trata o Amapá como a futura Dubai, como um estado que pode ser mais rico do que São Paulo. E a margem equatorial, ela começa no Rio Grande do Norte, ela atravessa todo o Ceará, todo o Maranhão, todo o estado do Pará, chega no Amapá até a fronteira com a Guiana, até ali, o Oiapoque é margem equatorial. Mas o Amapá não tem só petróleo, o Amapá também tem recursos minerais, tem uma reserva nacional de cobre e associados, a RENCA, que fica de 40, acho que são 43 mil quilômetros quadrados, na fronteira do Amapá com o Pará, onde tem fosfato, onde tem todo tipo de riqueza, tem cobre principalmente, mas também tem fosfato, bloqueada porque os órgãos públicos não deixam você lançar mão
dessa riqueza. Então você tem a Amazônia com a região mais rica do Brasil e, ao mesmo tempo, maior índice de mortalidade infantil, maior índice de analfabetismo, maior índice de doenças infecciosas, piores indicadores de saneamento básico, em cima da região mais rica do país, a população pobre em cima do subsolo mais rico. Isso tem cabimento, isso tem sentido. Aí você vai em Jacareacanga, que é uma cidade cheia de população indígena, ou vai lá em Uiramutã, em Roraima, onde tem 90% de população indígena, o prefeito é índio, o secretário é índio, o vereador é índio. É a maior taxa de analfabetismo segundo o IBGE. E aparece ONG arrecadando fortunas pelo mundo, ONGs de Paris, ONGs de São Paulo, ONGs de Brasília, ONGs de Barcelona, ganhando dinheiro de protegendo o índio quando estão protegendo o próprio bolso, o próprio interesse. Os índios estão abandonados, a não ser os índios de grife, né? Porque tem índios de grife. A Sônia Guajajara, que é a ministra das Populações Indígenas, onde é que ela mora? Mora em São Paulo. Qual é a aldeia dela? É aqui na Faria Lima, nos Jardins, mora aqui, sei lá, no Morumbi, se elegeu deputada por São Paulo, a Marina também veio para São Paulo, ou seja, abandonam a Amazônia, fazem demagogia e vivem em São Paulo, porque na Amazônia, naturalmente, ninguém quer saber desse povo. Ministro, quero agradecer a sua participação, era 10 minutos, avançamos bastante, porque é bom conversar com o senhor, que a gente pega uma aula sobre a Amazônia e sobre o Brasil, é muito interessante. Eu tenho um entrevistado aqui, que é deputado no estado do Pará, que é o Coronel Nil. Vem cá, Coronel Nil, ele já está aqui, ele já está na posição para ser entrevistado por mim. Eu vou aproveitar que ele é deputado aqui do PL no estado do Pará, e vou pedir para o deputado fazer uma pergunta ao ministro, e o ministro também fazer uma pergunta ao deputado, porque está com mandato no estado do Pará. Coronel Nil. Boa tarde, ministro. Prazer em conhecer pessoalmente. É um prazer aqui do Pará saber que a gente tem um ministro que tem um conhecimento vasto e um trabalho muito legal para o nosso país, para o nosso Brasil. A gente sabe que eu vejo aí que você se formou na Faculdade de Alagoas, né? Tem um conhecimento muito grande. Eu concordo plenamente quando o senhor fala do Banco Master, primeiro. Concordo. Eu acho que nós temos que instalar uma CPI a nível federal e deixar a CPI apurar e que for podre, que se quebre, e o Brasil toca de crescer e bora andar. Não podemos parar por um dos maiores escândalos de corrupção da história, que é esse do Banco Master. Os outros foram pequenos perto desse. Ainda bem muita coisa muito grande aí. Então, só a favor que se instale uma CPI, vai se apurar e nós tocamos o barco aqui para frente e não podemos parar. Referente à Mara de Petróleo, nós brigamos muito. Eu fui presidente durante 3 anos e meio do INCRA, no governo Bolsonaro. Então, nós andamos muito o Marajó todo. Nós demos aqui 100 mil títulos de terra no Marajó. No estado do Pará, 50 mil especialmente para o Marajó. Aquele povo que estava há 30 anos lá, amarrado, e o único título que o governo da esquerda queria era o título de eleitor para eles, né, para poder votar, mas não dava o título de terra. Nós demos o título de terra. Se eu tenho conhecimento, a nível de Brasil, nós demos, Nildo, 500 mil títulos de terra em 4 anos do governo Bolsonaro. 500 mil. E os 3 últimos governos tinham dado 180 mil. Os 3 últimos, 12 anos. Então nós trabalhamos muito. E a chance agora do Marajó crescer junto com essa situação do petróleo, aproveitar essa área viária do petróleo, é agora. E o presidente vetou o projeto lindo. Talvez o Marajó também fosse uma Dubai no Marajó, que lá nós temos o pior índice de desenvolvimento humano, as crianças lá se prostituindo cedo. Eu vivi de perto, e olha, na época da pandemia, ministro, a economia do Pará ficou redonda porque o único que não parou na pandemia foi o pescador, aquele que vende o açaí, aquele que fazia no Marajó o seu trabalho. Eu ia para lá pessoalmente, via os caras trabalhando, a economia gerando, e não foi aproveitado e não foi reconhecido. Então, acho que a nossa chance, ministro, de crescer seria essa situação do petróleo, porque o petróleo, como você falou, você fez alguma grande explanação sobre os valores, é uma coisa de imensidão, que a gente não sabe o tanto mais que pode vir. Então, acho que a pergunta é essa. O senhor tem ciência desse petróleo na Baía do Marajó? Sim, lógico que tem. Eu converso lá com um geólogo conhecido da Universidade Federal do Pará, o Ercílio, e ele, toda a geologia, aquilo ali está forrado de petróleo. Não é apenas do Amapá. Eu falei do Amapá porque é o poço experimental na Petrobras que queria abrir. Já gastou R$1 bilhão no processo de licenciamento. Isso é um crime contra a economia do país. Mas, deputado, eu quero cumprimentá-lo por esse esforço de regularização fundiária. Porque a regularização fundiária é a valorização da propriedade.
é a capacidade do proprietário de uma terra, de dar lendaria, e quando não há regularização, a população é precária. Mas as ONGs contra a regularização fundiária, a FUNAI é contra, o IBAMA é contra, porque a regularização consolida a presença humana na Amazônia. Eles não querem gente na Amazônia, eles querem apenas florestas no lugar de boas, nem para plantar mato, eles querem que as pessoas usem a terra. Agora, eu soube que eles estavam querendo questionar essa regularização, ou tentar reformar essa regularização, que é um crime contra o interesse público e contra o interesse dessa população, porque são principalmente os pequenos empresas proprietários que se beneficiam com esse processo de regularização. E se não for feito pelo INE, não vai ser feito eles têm meios de advogar. Então, parabéns pela sua atuação, pelo seu trabalho, à frente do INCRA aí no estado do Pará. E eu acredito que já foi solicitada também a minha pergunta sobre o que o deputado vê como perspectiva de um Pará que possa industrializar, não apenas ser exportador de matéria-prima, como acontece no terra, aqui daí chega até o Maranhão, quando ele poderia ser 100% mais industrializado no próprio estado do Pará. Mas para isso, logística, infraestrutura, precisaria resolver o preço, acessar o porto de Carena, pela hidrovia, mas era uma dizer sobre esse processo da infraestrutura do estado do Pará. Muito obrigado, parabéns. Inclusive é isso, a gente tem brigado muito nessa parte de infraestrutura do Pedral do Loureiro, que é uma obra fantástica que foi parada agora, infelizmente. A gente sabemos que ia trazer um futuro, que era o Porto de Barcarena. Nós temos uma maior transportadoras e exportação daqui de mercadoria. Nós precisamos explorar também, ministro, o minério. Nós somos, todos os países do mundo queriam ter o que nós queremos e o único que vem lá, o IBAMA atrapalha. Aí o IBAMA vem, Nildo, e diz que é a preservação do meio ambiente, mas explode as balsas, explode os tratores e joga aqui todo aquele detrito no mar e vão poluindo. Então vem um problema e cria outro problema. Então, sem uma operação desordenada, agora estão pegando os gados, roubando os gados dos fazendeiros. Nós somos um dos maiores produtores de arroz, produtor de carne bovina aqui no Marajó, no Paragominas, e estamos sendo desaproveitados. E isso que vem, como o senhor falou, aproveitar esse transporte, melhorar nossas alças viárias para transportar através de rodovias, o porto, nós precisamos melhorar e aproveitar também, aprovar com que faça o Pedral do Loureiro, que é uma coisa fundamental para a gente vem brigando, mas tem força ainda. Como o senhor falou, a ministra mora em São Paulo, dos indígenas, e a ministra do Meio Ambiente mora também em São Paulo, não sabe o que é viver no Marajó, pegar um barco para o popô, passar 2 dias no meio do mar para produzir uma saca de açaí e vender aqui. E não podemos nem industrializar o açaí no Marajó, nós temos que trazer o açaí, entregamos o açaí aqui, aí o cara manda para os Estados Unidos lá, prepara e volta para a gente. É um absurdo isso. Vamos perder o açaí igual perdemos o café, açúcar, e não podemos perder o açaí, que é o maior produtor de açaí do mundo. Exportamos em 2024 mais de 2 bilhões de açaí. Se fosse dado um apoio total, tivesse uma financiadora disso aí, nós dobraríamos de exportação para 4 bilhões no estado do Pará, melhorando a vida de muitos ribeirinhos do estado do Marajó, que precisam muito do apoio do estado. Obrigado, ministro, parabéns e estamos juntos. Ministro, é muito bom conversar com o senhor, conforme eu falei agora há pouco, para a gente encerrar, se despedir mesmo. Essas ONGs na Amazônia, elas são ajudadoras ou impedimento do crescimento da Amazônia? Nildo, elas são o desenvolvimento da Amazônia. Eu não estou negando que haja ONGs humanitárias que querem ajudar o ser humano, mas as que atuam na Amazônia, principalmente aquelas que são externas, do exterior, da Sul-Americana, das casas reais da Noruega, da Inglaterra, essas aí passam ao Brasil. Quem sabota a Amazônia é o Brasil. Quem tem condições de alavar o Brasil é a Amazônia. Aqui já foi ocupado, explorado.
A área onde os desenvolvimentos do país, nós podemos ter mineração, expandir a fronteira agrícola, expandir a fronteira de energia, explorar o petróleo, cobrar a geração de energia hidrelétrica, como prever a Eletrobras, 5 ou 6 novas hidrelétricas, um aí no próprio estado do Pará, a José Hidrelétrica que foi barrada, as hidrelétricas do Rio Grande lá em Pará, você pode dobrar a geração de energia elétrica no Brasil, e isso é um ponto fundamental para a energia de rodovia, de hidrovia, de porto, de aeroporto, de fazer a sua economia crescer e desenvolver a riqueza para a sociedade do Brasil. Essas zonas precisam ser varridas na Amazônia. Eu não tenho nada contra aí no estado do governo, ou dos panfeiros, ele na Avenida Paulista, mandando o Brasil, não aceitar. Mandar no Brasil, não podemos aceitar. Tá certo. Obrigado, ministro, pela sua participação. O senhor é pré-candidato, então, à presidência da República. Agora eu vi aí, parece que o PDC está lançando outro partido, eu não entendi aí muito bem. Como é que é? O senhor é o pré-candidato oficial? Isso, pelo presidente do partido, eu sou o ministro Joaquim Barbosa, mas até agora não se fechou. E não acredito que venha a ser candidato. Mas se vier, vamos debater, deixar que a convenção do partido decida mais adiante. Eu quero participar desse debate sobre o Brasil e sobre a Amazônia, que é o meu papel, com a minha biografia e com a minha experiência. Tá certo. Desejo ao senhor sucesso da carreira e vamos ver se o senhor volta comigo novamente aqui para a gente debater um tema mais amplo sobre esses temas e vamos tratar também desses assuntos regionais de todo o país, tá bom? Obrigado. Deputado, boa sorte, deputado. Coronel, Nós estamos ao vivo aqui na TV Gazeta Brasil e aqui do meu lado agora está o Coronel Nil, que é deputado do PL. Nós começamos aí com o ministro Aldo Rebelo, que tratou assuntos importantes, Coronel, sobre o Brasil. E nós estamos falando de Brasil. Agora o senhor é do PL. Nós tivemos polêmica no PL. Sabe quem eu entrevistei agora há pouco? O senhor não acompanhou? O deputado Joaquim Passarinho. Ele estava no aeroporto, nos atendeu, né? Estava em viagem para Marabá. Atendeu o nosso chamado e falamos sobre uma polêmica, sobre uma foto dele na hora que a gente estava no regional e depois entramos no nacional e falamos sobre a questão da dosometria, da questão do Banco Master e também as questões do PL nacional. E eu queria tratar, porque nós estamos no nível nacional agora, estamos para 1.200 cidades pela Gazeta Brasil. O PL, como é que o senhor está vendo essa imagem do áudio que vazou envolvendo o Flávio Bolsonaro, que é um dos pré-candidatos à presidência da República? Eu sei que o senhor não é advogado dele, mas o senhor é do partido. Seria importante esclarecer para o Brasil o que é que o partido está pensando nisso tudo. Eu acabo de repetir o que eu falei para o ministro Aldo Rebelo. O Flávio foi bem claro. Vamos abrir a CPI. Quem tiver culpa, que se culpe. Então, se o cara está dizendo que quer que abra a CPI, e o outro lado que está acusando, que é o lado da esquerda, que eu digo que são esquerdopatas, estão dizendo que não querem, alguma coisa estranha está acontecendo para lá. Abre-se uma CPI e deixa se apurar. Esse escândalo aí envolve eles lá, envolve muito roubo para o lado da esquerda, envolvimento de pessoas que já sabem quem são, mas que precisam ser apurado. E a CPI vai dizer tudo. Eu confio totalmente no Flávio, confio no Bolsonaro, são pessoas livres, de receber na minha casa, entendeu? Em 2015... foi o primeiro lugar que ele pisou, foi a minha casa, lá na governadora no estado do Pará. No estado do Pará, na Senador Lemos. Em abril, foi daqui, reuniu ele, outros parlamentares estavam lá com a gente, que foi nós dois que trouxemos junto ele primeiro, porque só falam que foi o outro, mas ele foi na minha casa em 2015 lá. E de lá partiu, comecei a conhecer o Bolsonaro. E vi o jeito dele honesto, correto. Tem aquele jeito rancinho assim, né? Mas é de militar. Você acredita que o Bolsonaro é honesto? Com certeza. Que ele está preso injustamente. Preso injustamente, totalmente injustamente. Somos a favor da anistia total. Dosimetria é passageira. Nós queremos anistia total. Meu amigo, não se faz, Nildo, uma intervenção não, como é que eles falam hoje, que foi o pessoal lá do crime de Rio de Janeiro, o golpe se faz com arma de fogo, com exército, ou com marinha, ou com forças armadas. Não se faz golpe de pessoas andando com bandeira do Brasil, camisas. E foi gente infiltrada, aí está provado. Acabaram com as câmeras. Ministro foi foragido, já tem ministro foragido aí, que era da segurança pública. E não se toma providência. Pô, ia
punir com 17 anos uma pessoa que escreveu do batom, é um absurdo, enquanto que traficantes estão sendo liberados. Daqui a pouco a prova de Holanda está solta aí, entendeu? Porque, pô, foi pegado pelo crime organizado. É a segunda vez ela foi presa, segunda vez. Então a gente vê que não existe, está sendo uma inversão de valores. As pessoas que trabalham honesto estão sendo presas e as pessoas que são corruptas estão sendo soltas. Não pode. Então eu confio totalmente no Flávio Bolsonaro, estamos juntos, sabemos todas as histórias, elas estão vindo paliativamente, vai ser divulgada tudinho. Mas voltando ao Pará, Nildo, da direita, a gente estava com um grande evento programado para o dia 1º aqui para receber o Flávio, e ele foi chamado nos Estados Unidos, esse evento foi transferido para outra data. Ia ser um evento bonito, onde ia ser lançado todos os candidatos a Senado, deputado federal, estadual, aqui pelo próprio Flávio Bolsonaro. Que seria nessa próxima segunda-feira. Seria na próxima, em Belém do Pará, uma nova data. Com o PL, com vocês no Pará recebendo o Flávio. Existe suspenso, né? Suspenso, vai ter uma nova data marcada. Existe uma divergência de pensamento dentro do PL. Eu penso muito igual o Joaquim Passarinho. Às vezes, pô, o cara não avalia o trabalho do cara. Ele avalia uma pequena foto. Foto, quem gosta de foto, como o Joaquim falou, urubu que vive ali atrás só para pegar coisa ruim, entendeu? Quem não tem trabalho. Eu sou, junto com o Joaquim, da direita que trabalha, nós temos resultado. Por exemplo, eu tenho uma van odontológica que trata crianças de câncer. A saúde bucal, eu já atendi 3.200 pessoas em 1 ano e meio, meu amigo. São patriotas, conservadores, são cidadãos que vão lá, que não tem atendimento de um odontológico para arrancar um dente. Passam 1 ano na fila de espera, vão lá comigo em 10 minutos, arrancam o dente, estão saindo com uma receita, com profissionais adequados, crianças com autismo que não tem vaga, ou com alguma doença atípica, que não consegue vaga na coisa, eles vão lá e eu tenho um médico especializado, dentista, para essas crianças são atendidas. Mas como tu tocou no assunto do Joaquim Passarinho, sobre a foto, a questão da foto, foi o vídeo que a gente colocou, é que as pessoas estão condenando o deputado, porque estava ali o ex-governador Helder Barbalho em Brasília, Hugo Mota, o Priante, outros nomes parlamentares, que é ligado ao MDB, e o Joaquim, por ser do PL, algumas pessoas da direita não aceitam essa imagem dele aclopado ali com o ex-governador Helder Barbalho. Mas o que eu vejo ali na imagem dele aclopado com o Helder, aí tá no local de trabalho dele, quem estava ali de visita era o ex-governador. E a discussão ali era uma discussão de uma defesa de um território nosso, uma coisa importantíssima que estava prejudicando milhões de famílias que estavam há 30 anos na espera. E essa é uma luta do Joaquim. Não é só do estado do Pará, do Joaquim Passarinho também. Nossa, na época do INCRA brigamos muito por essa, o Aveilton, que é de Marabá, brigamos muito por essas situações, porque estava chegando a um ponto de que não tinha como já se resolver. É uma divisão de terra no Divisão Pará. de terra, estavam sendo pessoas expulsas, massacradas, morte em campo, porque quando você não dá o título de terra, você traz a briga de campo, e a briga de campo vem com as mortes. No governo Bolsonaro, nos primeiros 3 anos... Tu fosse superintendente do INCRA do estado do Pará. Para Pará todo, tivemos 3 invasões de terra durante 3 anos no INCRA do estado do Pará. 3 invasões de terra. Só agora já tivemos mais de 100. Está tendo invasão direta agora para Paraupebas, no abatimento. É um absurdo. Eu passei 22 anos para comprar e pagar meu apartamento, meu amigo. Eu trabalhei, suei, pegando tiro, troca de tiro na rua. E agora eu não aceito que uma pessoa vai invadir e querer direito de terra. Não existe. Deputado, agora o senhor foi coronel da Rotan, no estado do Pará, antes de atuar como deputado. Como é que o senhor está vendo essa questão do narcotráfico, né, pelos Estados Unidos, querendo aclopar esses PCC da vida, CV, essas organizações criminosas como narcotraficantes? O senhor é a favor? Como é que o senhor avalia essa situação? Totalmente a favor. Nós temos que ter, sim, uma intervenção federal junto com as forças policiais no Rio de Janeiro. Já tem que ter preparar uma grande operação, talvez esse ano seja um ano político, talvez não dê, mas talvez ano que vem, uma grande operação das Forças Armadas, porque o Rio de Janeiro, os morros, está sendo um celeiro de preparação dos traficantes dos estados. Nós tivemos recentemente uma grande operação da Polícia Civil e Militar do estado do Pará, no Morro do Rio de Janeiro, no Morro do Alemão, que mataram 11 bandidos do Pará treinando lá, Nildo. Estavam treinando, eles se preparam. Aquelas 2 mortes dos guardas municipais de Portel, que morreram lá, foi porque em dezembro houve uma ação da Polícia Militar com a Guarda para prender um vagabundo. Esse amigo do vagabundo ficou chateado porque ele morreu na troca de tiro, foi para o Rio, se preparou, veio de lá transportando um fuzil, não sabe-se lá como, e matou 2 guardas municipais em Portel. Inclusive, por de lei de minha autoria, criamos o Batalhão de Polícia Militar de Portel. Hoje, Portel, que tem quase 80 mil habitantes, uma cidade grande, tinha uma companhia pequena. Então, para ajudar, nós transformamos em batalhão. Está chegando reforço policial militar agora para lá, vai melhorar o efetivo, vai ter um tenente-coronel agora lá, projeto de nossa autoria. Como nós estamos combatendo a segurança pública no estado do Pará? Primeiro, fortalecendo com recursos, com investimento, com preparação de policiais. Acabamos de sair do Comando de Missões Especiais, onde vão ser preparados lá quase 40 policiais
para batalhão penitenciário, que a nova lei agora prevê que as polícias tenham batalhão penitenciário para guardar os presos provisórios. Então não pode ir para o batalhão presídio comum, vai para o batalhão da polícia. É a nova lei orgânica das polícias. Certo. Então, vai ser formado um grupo de elite. O governo do estado foi lá, reformou, uma bonita cadeia, toda com estrutura, com sala para advogado, com local para as crianças ficarem se forem visitar os pais. Então, é um negócio diferenciado para os presos, que é um novo estilo de coisa. Ele fica desvinculado da SEAP, esse fica a comando da Polícia Militar, essa nova lei orgânica. Fomos lá preparando, estamos com preparação, projeto de lei, brigamos muito para o projeto de lei da tornozeleira eletrônica, não sei se você sabe, né? Está sabendo já? Então, olha o absurdo que é, Nildo. O cara vai, comete um crime, ou bate numa mulher, mata uma mulher, aí ele vai para a cadeia lá, o juiz determina lá, tá ali, liberdade provisória dele, tornozeleira eletrônica. Aí você vai e paga a tornozeleira. Quem paga somos nós. Nós que pagávamos. O povo paga com imposto a tornozeleira eletrônica. Ainda tem mais, se ele quebrar, você paga R$350, se ele perder, paga dobrado, 700, para dar uma nova para ele. Aí qual é o projeto de lei que nós vimos batendo? Chegou agora, através do governo do estado, o projeto de lei que faz com que o preso pague agora, não só o uso, como se extravia a tornozeleira eletrônica. E eu fiz mais, Nildo. Olha essa ideia nossa aqui. A gente sabe que tem combatido muito o feminicídio, né? No estado do Pará, no Brasil, e a gente tem botado polícia na rua, operações agora contra a mulher, mais de 70 pessoas presas que batem mulher, que cometeram feminicídio, e o negócio não tem abaixado, só aumentado, né? Nós demos a sugestão, estamos entrando com uma emenda no projeto de lei, que vai ser votado terça-feira agora, que os presos que vierem cometer o crime, que receberem tornozeleira eletrônica envolvendo lesões, problemas psicológicos ou feminicídio com nossas mulheres, ele usa a tornozeleira rosa. Para identificar, seria para identificar. De longe tu vai ver daquele seria uma identificação, tornozeleira rosa que ele agrediu uma mulher. Seria essa a mulher, mas já deve se afastar dele já. Então ele vai ter que escolher. Se ele bater, ele vai virar, né, mamãezinha, né, sabe, né, como é. Olha, eu estou conversando com o Coronel Nil, ele é deputado estadual no estado do Pará pelo PL. Coronel, fica comigo, a gente já está... Faltou 8 minutos para terminar o programa. Eu tenho o cantor Alan Rodrigo, né, que está aqui, vai cantar com a gente no final do programa. Tem o Lamego está na tela? O Lamego? Vamos ver se o Lamego está na tela, né? Acho que o Lamego está lá na Central Gazeta, daqui a pouco ele entra. Prepara aí o nosso cantor Alan Rodrigo, que vai cantar em rede nacional. Então, enquanto o Alan entra, vamos colocar uma matéria nacional. O deputado fica comigo até o final do programa, porque nós vamos para Brasília agora com a informação. Pode colocar na tela. É o Davi Alcolumbre, Vamos colocar a matéria. Oposição pressiona Alcolumbre por CPMI do Banco Master. Acompanhe. Na última quinta-feira, durante sessão no Senado, parlamentares da oposição voltaram a pressionar o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, para que faça a leitura do pedido de instalação da CPMI do Banco Master. A cobrança aumentou após aliados do deputado Carlos Jordi afirmaram que o requerimento já ultrapassou o número mínimo necessário de assinaturas. Segundo a articulação da oposição, o pedido teria alcançado 181 apoios no Congresso e poderia avançar imediatamente. Durante o debate, Alcolumbre afirmou que a leitura da CPMI é uma prerrogativa da presidência do Congresso. Posto a questão de ordem levantada por vários parlamentares na sessão do Congresso de hoje, que requereram a leitura do requerimento de criação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a presidência esclarece que, conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 156 do Regimento Interno do Senado Federal, primeiro subsidiário do Regimento Comum, as matérias do expediente serão objeto da leitura a juízo do presidente. Requerimentos de leituras de matérias devem ser objeto de despacho da presidência. Portanto, o momento da leitura é um ato discricionário da presidência da mesa do Congresso Nacional. Parlamentares como Carlos Jordi reagiram dizendo que o regimento interno prevê a instalação da comissão quando há assinaturas suficientes, independentemente de decisão política da mesa. O que está em discussão não é interesse circunstancial ou disputa partidária, mas a preservação da supremacia da Constituição, da autoridade institucional do Parlamento e do direito constitucionalmente assegurado às minorias parlamentares de exercer a função fiscalizatória inerente ao Poder Legislativo. Na mesma sessão,
O senador Flávio Bolsonaro elevou o tom ao defender a convocação do banqueiro Daniel Worcaro para depor na comissão. Mais do que nunca é necessária a instalação dessa CPMI do Banco Master, conforme a nossa questão de ordem protocolada hoje aqui de manhã, porque eu tenho um desafio a fazer. Eu quero Daniel Worcaro e Augusto Lima sentado naquela CPMI, falando qual é a relação que eles tinham com o Flávio Bolsonaro, e também qual a relação que eles tinham com o Lula, qual a relação que eles tinham com Alexandre de Moraes, porque eu não tenho nada a temer, eu não tenho nada a esconder. Estou desafiando aqui a esquerda brasileira. Vocês têm medo dessa CPMI, nenhum de vocês assinou. Eu assinei todas, porque não tenho nada a esconder. Pois é, estou aqui com o deputado Nil, né, que é do PL, e aí você está vendo aí a oposição, que é o PL, que o senhor faz parte, pressionando o Alcolumbre para colocar essa CPMI do Banco Master, deputado. Daí foi o que repete, o Flávio falou o que eu falei do Flávio. O cara honesto não tem medo de apurar, está mandando trazer o cara e fazer uma cariação. Quem é que devesse alguma coisa ia fazer isso? Agora, a gente já sabe essas manobras do senador Alcolumbre, e ele é uma gangorra, eu digo. Quando beneficia ele vem para o lado da oposição, quando beneficia, vem para o lado da situação. Um absurdo. Ali não tem um caso político, a CPI do Master, é um caso já de regulamento, já assinaturas feitas, o povo brasileiro. Agora precisam fazer o quê? A pressão política e a pressão das ruas. Porque o Hugo Mota também, com certeza, vai abraçar a causa do Alcolumbre, porque são unicarne, né? Os dois lá, né? Não podemos aceitar. Então a pressão popular é muito importante, entrar no WhatsApp, Facebook, cobrar, ir para cima da população, para cima desses caras, porque tem que abrir a CPI e levar ele para depor lá e fazer a cariação. Vamos ver, tá aí. Parabéns, Flávio, você é um homem de coragem, de força. Por isso que eu estou no PL até hoje e continuo sendo firme e forte. A gente vai passar um pouquinho hoje do horário, vamos para a próxima matéria, aproveitar o Coronel Nil aqui, porque o Hugo Mota, falou Hugo Mota, está aí, olha. Moraes arquiva caso envolvendo Hugo Mota em meio à pressão pela instalação da CPMI. Acompanhe a matéria. O ministro Alexandre de Moraes decidiu arquivar a investigação que citava o presidente da Câmara, Hugo Mota, e o senador Ciro Nogueira no caso das bagagens que entraram no país sem passar pelo raio-x. A decisão, baseada em parecer da PGR, ocorre no mesmo momento em que Mota resiste à abertura da CPMI do Banco Master, alvo de pressão da oposição no Congresso. Dos bastidores de Brasília, o arquivamento ampliou críticas sobre uma possível articulação institucional para evitar o avanço da comissão. Reportagens apontam que Moraes teria atuado ao lado do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, em movimentos para esfriar a instalação da CPMI, sob o argumento de evitar desgaste ao STF e ampliar a crise política em torno do caso Master. A coincidência entre o arquivamento do inquérito e a resistência à CPMI fortaleceu o discurso de parlamentares da oposição que afirmam existir uma operação política para blindar aliados e impedir que a comissão aprofunde investigações sobre empresários, apostas esportivas e possíveis conexões com autoridades dos três poderes. Tá aqui, olha, nós estamos nesse momento acompanhando a matéria lá de Brasília. O Hugo Mota está sendo pressionado pela oposição, o Hugo Mota está sendo encurralado, mas o Hugo Mota não deve também, deputado? Tá aí, bateu o sino, bateu o gongo aí, do que eu tinha falado. O cara arquiva o processo envolvendo o Hugo Mota, o Ciro, entendeu? E ele segura a CPMI do Banco Master. Isso tem, eu ia falar, mas já foi falado agora, tem coisa do Xandão por trás. Isso é uma jogada desses políticos que tem alguma coisa a dever. Xandão agora, é o ministro Alexandre de Moraes, né? É, com certeza. Então, o Hugo Mota, no caso aí, ele tinha o quê? Era um avião? Eles iam viajar e as malas não passaram pelo raio-x. Aí houve uma denúncia e era para ser aberto o procedimento, por que não passou, o que tinha ali, o que foi feito, e não foi feito. E
chegou lá o Alexandre de Moraes e ele arquivou. Mas não mandou o abrir procedimento. senhor que viaja também por aí, é fiscalizado? Na hora, tudo. Tem que ser. Tem que ser fiscalizado. Não existe nenhum cidadão. Mesmo do avião é particular? Mesmo o presidente da República, quando viaja, ele tem só um local especial que ele vai, as malas dele passam pelo local especial, são acompanhados pela segurança dele, mas tem que passar pelo raio-x. Ninguém está impune de ser fiscalizado. Até porque você pode transportar materiais ilícitos, transportar dinheiro e essas coisas para o exterior e acabar sendo o conselho fiscal. Deputado, teve na época do Bolsonaro, teve no avião dele um militar que tinha droga, foi pego com droga. Foi preso, condenado e jogado na rua. Dentro do avião do presidente. Mas foi antes, né? Não foi junto com o presidente. Não foi junto com o presidente, não? Não compactou, não. O presidente não compactou com isso. E o homem era do Exército Brasileiro? Era do Exército Brasileiro. Foi preso. Ele era da Aeronáutica. Da Aeronáutica, foi preso. E parece que ele já vinha transportando há muito tempo, que ele já vinha foi preso e condenado. Ele usava as prerrogativas que ele tinha como mecânico de voo, e fazia parte, ele não fazia parte da segurança do Bolsonaro, fazia parte da Aeronáutica. E se beneficiava disso. Então, por isso que tá aí. Se um foi condenado, porque o outro absolvido. Lá no STF tem esse negócio, né? Para os outros, tudo é condenado. E para eles, não, o benefício da legalidade. Se for meu amigo, tá tudo ok. Aí, amigo Hugo Mota, aí ele arquiva. E quando o Moraes segura essa situação de algo que poderia ser investigado do Hugo Mota, eles estão fazendo ali troca de favores, interesses? Com certeza. Como é que se arquiva um processo desse que é tão complicado? Um negócio que pode trazer. Tem que ser investigado até para deixar o respaldo legal para os postos políticos. Eu, quando me acusa de uma coisa, eu não quero que arquive, eu quero que investigue e dê o resultado final. Porque está aqui a prova, olha, fui absolvido, não deu nada. Eu fui julgado 12 vezes na Justiça Militar, Nildo, por troca de tiro com bandido, por apropriação de drogas, que foi absolvido. Eu quis ir até o final. Eu fui no júri popular, condenado a 90 anos de cadeia por ter matado 3 bandidos em troca de tiro. Fui absolvido, e nem por isso eu pedi para arquivarem meus processos. Não, vamos para cima. Teve que responder tudo respondi tudo, graças a Deus. Hoje eu estou zerado, graças a Deus, não tem nenhum processo judicial, não tem nada contra mim. Tem um ministro que o senhor citou o nome da agora aí, que está junto envolvido com essa questão do Hugo Mota. Falaste agora, o ministro que foi ministro do Bolsonaro também, que é do PP. Ciro. O Ciro Nogueira. Foi ministro do Bolsonaro. Está envolvido também nessa questão do Banco Master. Mas não pertence ao partido do PL, né? Calma. Eu estou só questionando, porque é importante só fazer uma defesa para o povo no Brasil, porque tem aquela história. O Ciro era ministro do Bolsonaro. Como é que agora é do PP, não é do PL? Também está envolvido aí de pegar mesada e um valor alto do Banco Master. Meu amigo, e como o Flávio falou, aqueles que tiver pego vão se responder e ser julgados. A vantagem do presidente Bolsonaro e do Flávio Bolsonaro é que aqueles que estiverem errados vão pagar pelas suas penas. Não é igual o governo que está atual de esquerda, que quer passar a mão na cabeça de todo mundo. Todos aqueles que estão envolvidos em vários crimes do passado, tudo voltaram para a cena de hoje. Mas o senhor acha correto o Flávio ter recebido dinheiro do presidente? Não recebeu. Não, pro filme. No filme é porque é uma coisa institucional. Por exemplo, não sabia lá, não sabia isso aí, mas isso aí vai ser esclarecido durante a CPI. Então foi como o senhor entende que foi um investidor ali? Investidor em cima de um filme, como recebeu dinheiro também lá para outros investimentos, outros filmes no governo da esquerda, do próprio Lula. Ele pagou do filme do Lula, do filme do Temer. Do Temer, todinho, e outras coisas que foi coisado. Então, o filme não tem nada a ver com o desvio do conduta do banco. Nós estamos apurando ali o que foi feito com o banco. Porque quando surgiu essa comunicação do áudio do Flávio com o Vocário sobre essa situação do pedido do dinheiro para pagar as parcelas do filme, que eram com atores americanos, algumas pessoas da direita ficaram muito chateadas porque achavam que o Flávio também poderia estar envolvido com o Banco Master. No momento da mensagem, todo mundo fica apreensivo. Mas o Flávio foi um cara bem direto, foi para a imprensa, recebeu, deu entrevista, esclareceu, afirmou, subiu na tribuna do Senado agora, foi na Câmara dos Deputados também botar à disposição, debateu e está à disposição da CPI. Quem mais? E o outro lado, que não faz nada, se esconde, não quer abrir a CPI, não quer falar, e tem pessoas diretamente acusadas agora, está em envolvimento, talvez tenha até envolvimento do presidente da República do Lula, e ninguém fala nada, só querendo arquivar. 2 só deputados da esquerda que assinaram a CPI. 2 deputados da esquerda? Só que assinaram. Enquanto todos da oposição assinaram. Todos da oposição Merece assinaram. Até citar o nome desses 2 deputados da esquerda para ver quem é, né? Cabeça, né? Olha, deixa eu dar um aviso aqui, pessoal que está nos acompanhando pela TV Gazeta Brasil.
É o programa que estaria agora no ar, o Conexão Saúde, com a Priscila de Paula. Ela vai segurar aí meia hora, daqui a pouquinho, já está programado. O diretor-geral aqui pediu para a gente continuar mais meia hora. Então, às 13h30, a Priscila entra ao vivo aqui na Gazeta Brasil. Obrigado, Priscila, por ceder um espaço para a gente continuar debatendo assunto de Brasília. Eu estou aqui com o Coronel Nil, deputado estadual do PL, mas deixa eu continuar o assunto de Brasília. Daqui a pouquinho eu também tenho cantor, tenho música aqui para você no programa. E a gente encerra, então, às 13h30. Olha, o STF entra em campo para barrar a CPMI do Banco Master. Vamos acompanhar a matéria. Segundo reportagem publicada pela jornalista Malu Gaspar, ministros do STF estariam atuando nos bastidores para tentar barrar a instalação da CPMI do Banco Master no Congresso. A matéria aponta que os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli teriam pressionado o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, contra o avanço da comissão. De acordo com a publicação, a preocupação seria o aprofundamento das investigações sobre relações entre integrantes do Judiciário, familiares e o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A reportagem afirma ainda que parlamentares da oposição alegam já ter número suficiente de assinaturas para a instalação da CPMI. O caso ganhou força após senadores e deputados intensificarem a pressão para que Alcolumbre faça a leitura oficial do requerimento no Congresso. Em sessões recentes, oposicionistas defenderam que o regimento interno prevê a instalação da comissão quando o número mínimo de assinaturas é alcançado. Bem, o número de assinatura foi alcançado, o regimento interno diz que tem que prosseguir para a CPMI, né, para acontecer, mas se percebe, tá aí, o ministro do STF pressiona Alcolumbre contra a instalação da CPMI do Banco Master, mas existe, parece que uma pressão dos ministros do STF em cima de Alcolumbre? Com certeza. Aí volta tudo aquilo que nós estamos falando aqui. Porque tem o envolvimento do escritório de advocacia, os contratos de 180 milhões da esposa do ministro, não se fala mais nisso. Qual é a justificativa? Não Cadê? se fala, deputado. A CPI vai apurar isso e vai saber que contrato é esse. Não existe na história nenhum contrato de advocacia desse valor. E pelo número de petição que ela fez, de atendimento jurídico que ela fez, tem todo lá o relatório completo. E outra coisa, os poderes não interferem em outros poderes, Nildo. O poder legislativo é o que legisla para o futuro e o poder judiciário é que julga o passado. O judiciário não tem que se meter, interferir se vai abrir ou não uma CPI. Entendeu? Isso é coisa do regulamento interno nosso e está lá. O que o regulamento diz? Assinaturas, o prazo, o movimento e a ação. Está todo redondo, os 4 itens prontos lá para o Alcolumbre assinar. E por que ele não assina? Porque tinha um processo do arquivamento lá. Ele quer botar o ministro lá, dele lá no lugar do que foi negado lá. Mas não está conseguindo. Então a gente começa a fazer essas interferências políticas. O próprio ministro Aldo Rebelo, falando conosco da agora, ele falou que essa questão do Banco Master vai interferir muito no processo eleitoral. Muito. A gente já viu que o Flávio teve uma queda nas pesquisas após esse áudio, segundo as pesquisas. Mas depois dos áudios, depois que ele tá. justificou, aí cresce de novo. Cresce de novo, você acha? Vitória é nossa, não tem para onde correr. O Flávio tem chances de... Total, tem, né, que é candidato, total, né? Tem chance de recuperar essas quedas na pesquisa? Total. O que a gente está fazendo hoje já é tentar a vitória do primeiro turno. Vitória é nossa já no turno, mas a gente está tentando a vitória no primeiro turno. Que o PL está buscando vitória no primeiro turno. Porque é um desgaste muito grande da esquerda, ninguém acredita mais na esquerda. Voltaram para o cenário todos os que respondem o mensalão, os outros crimes, todos estão voltando para o cenário e o país houve corrupção, a nossa economia desgastada, o Haddad só fazendo coisas erradas. Cada vez que ele falava com o ministro da Economia, piorava mais a nossa economia. Olha como está aí. Nós precisamos de mais 4 anos para repor de volta. O Bolsonaro entregou esse país com dinheiro em caixa, positivo. Hoje as estatais estão quebradas, Correio quebrada, a Petrobras está indo para um buraco também. Se não for o pulso forte de um bom presidente da Petrobras, nós vamos quebrar também. Nós somos o maior produtor de petróleo do mundo, está aí, olha o ministro falando aí, e não sabemos aproveitar. Pedal do Loureiro, o Lula suspendeu, a extração do petróleo ele está botando lá, mas ele já vai querer segurar. E o que é o Pedral do Loureiro? O Pedral do Loureiro é uma parte onde os navios vão trafegar para transportar todos os produtos, não só do Marajó, como de Macapá. E lá hoje está cheio de pedras. Então o barco não consegue ultrapassar. O Pedal do Loureiro é mais do que a limpeza desse canal e os barcos vão poder fazer transporte. Nós vamos poder transportar 3 trilhões de dólares de mercadorias, porque hoje não passa, aí tem que vir para o porto, aí o caminhão pega nossas estradas que não são muito boas, né?
Aí vai lá para Barcarena, de Barcarena transporta. Esse pedral ele vai levar direto de embarcação, nós vamos economizar combustível, economizar tempo e ganhar muito exportação. O que o senhor acha que o presidente Lula teve um momento que ele está tendo a maior rejeição? Ele está hoje bem nas pesquisas, mas ele é um dos que tem mais rejeição do que os outros candidatos. Quais são os fatores principais que levam o presidente Lula a ter essa rejeição? A boca dele. Nosso maior cabo eleitoral é a boca dele. Eu quero que ele continue falando discurso, falando, porque quanto mais ele fala, mais a gente cresce, porque ele só fala neuras, fala mal dos outros. Fala, se fosse o Bolsonaro estivesse falando que metade do que ele fala já estava condenado na justiça. Fala mal de mulheres, fala mal de indígenas, fala só coisas assim que é absurdas isso. Ainda vê os ministros dele que não tem... Me diga um ministro que tem trabalhado no governo da esquerda. Nenhum, Nildo, nenhum, não se vê um ministro destacando. Entendeu? Segurança pública aí, esse ministro que saiu agora, que foi do STF, fez só desastre. Um cara que não entendia de gabinete, não sabia nada sobre segurança pública. A fuga do presídio. Gastaram milhões lá, não sabia investir, queria fazer um SUS da segurança pública. O SUS da saúde não funciona, quanto mais da segurança pública. Nós temos que ter hoje, sim, um banco único de segurança pública de dados de bandidos. Isso nós temos que ter. Por quê? O cara do Pará vai saber qual é o bandido que rouba lá no Acre, para fazer o intercâmbio. Isso é importante ter. Mas um comando de operações de Brasília não tem, não dá. Como tu vai centralizar a segurança pública lá de Brasília, de todo o Brasil? Você não sabe o que acontece no Pará. No Pará nós temos rio. No Rio de Janeiro tem morro. Belo Horizonte tem outra situação. Então não desiste isso. Era um projeto falido que agora está sendo refeito, que é a PEC da segurança pública, para mudar muita coisa. Inclusive com recursos federais. Nós precisamos tirar da loteria, Nilda, uma porcentagem, a única secretaria, o único ministério que não tem orçamento próprio é a segurança pública. Não tem orçamento. Não tem. Então nós temos, o projeto fazia tirar da loteria, desses jogos. Jogos de loteria, Mega uma Sena, parte para a coisas. segurança pública. Aí armaria as polícias, a Força Nacional, as polícias municipais, estaduais, podia fazer um salário único, né? Porque o que eles querem hoje? Fazer um salário único para as forças policiais militares. Mas seria bancado X com o governo estadual, X com o federal. O governo federal vai ter recurso para isso? Já está quebrado. Então nós temos que ter de onde tirar. E a PEC dizia isso. A PEC nossa, não a PEC deles. A PEC deles queriam só dizer que... Mas o governo federal não é o maior arrecadador de impostos, deputado? Não é eles que têm a maior concentração de dinheiro? Estadual e através do ICMS. É o Quem Estado. banca a polícia militar dos estados são os governos estaduais através do ICMS. Não, eu sei, eu estou falando assim, de arrecadação de dinheiro. Perguntar se não tem que inventar dinheiro, já que está quebrado o país que fala. Mas na cada segurança pública eles investem no Senasp, que é a Força Nacional, que é o Exército, Marinha e Forças Armadas. Sim. Eles dão uma ajuda através de doação de viaturas, não sei o quê, mas quem banca as polícias estaduais são os governadores de O estado. senhor, como homem da segurança pública, que viveu muitos anos como rotan da segurança pública, existe esperança de ter uma segurança pública viável, segura para a sociedade brasileira? Com certeza, a segurança pública se faz, primeiro, com ações sociais e, segundo, com repressão pesada. Como hoje nós precisamos ter uma polícia mais forte. Lembra que na época que o São Paulo estava numa situação difícil, aí veio a rota, aí fizeram a rota light, não deu certo, depois da rota voltou treinada e preparada, deu uma parada, deu estagnada. Agora no governo do Tarcísio, o Derrite lá, secretário de Segurança Pública, quanto baixou a criminalidade em São Paulo? Derrite hoje é o primeiro lugar geral para ser senador de São Paulo, pelo trabalho que fez na segurança pública. Nós temos agora o novo secretário. Inclusive, nós estamos em São Paulo agora. O delegado Nico lá, que assumiu a Secretaria de Segurança Pública, estive pessoalmente com ele debatendo sobre projetos. Com quem? Foi delegado Nico. É o novo secretário de Segurança Pública agora, ficou no lugar do Derrite. Faz um trabalho excepcional. Olha aí a prisão dessa menina aí agora. Foi quantos anos de investigação. E é isso que a gente quer. É igual aqui no Pará. Agora a gente está batendo, cobrando, e a polícia começou a funcionar, está indo para a rua aprendendo. Tivemos agora 233 prisões pela Polícia Civil. 236 mandados de prisão foram cumpridas de faccionados. Hoje nós No temos Pará que tem faccionados? Tem muitos, foram presos agora. Ontem morreram 3 na cabanagem com metralhadora, com pistola .40 e com fuzil 22 com um silenciador. Foram lá, as polícias trocaram tiro, morreram os 3 faccionados lá. Ou a gente para os faccionados agora, ou eles vão tomar conta e vão tomar conta do mundo. Falaste do Pará agora, aí me lembrou um ponto de um chefe de uma guarda municipal em Pichuna, semana passada a gente colocou em rede nacional aqui. Comandante Fravício. Que ele faleceu ali, né, mataram, tiraram a vida dele. O senhor fala que o Pará, o senhor acha que está seguro, a polícia está reagindo, está indo bem, ou o senhor acha que está faltando alguma coisa a mais para a segurança do Estado? Quando você avança, vai ter uma reação mais forte. Quando você está aqui só fazendo o básico, eles estão ali também, e você avança, eles vão vir.
Então nós temos que se proteger porque vai ter baixa. Numa guerra, sempre que você vai, tá aí, Estados Unidos, com a maior potência, está tendo baixas contra outras guerras. Vai ter baixa, mas precisamos se preparar e treinar. O comandante Fabrício era um cara altamente operacional, comandava a Guarda Municipal de Ipixuna. A Guarda Municipal de Ipixuna tem mais de 90 homens, mais do que o quartel da PM, que tem 36. Mais de 90 homens lá. E quando você no município combate a criminalidade, é diferente da Polícia Militar, porque na Polícia Militar os caras vão lá, tem uma escala lá de 2 dias, combatem e vão para a folga dele no município dele e volta. O cara fica ali no município 24 horas, andando na cidade por baixo para cima. Aí ele mora bem aqui, não é igual a cidade que tu mora aqui no comércio, mas o vagabundo tá lá no Tapanã. Lá não, é tudo junto. Então você tem que se preparar, se proteger. E ele foi vítima do crime organizado lá. 40 tiros deram nele. Inclusive com uma metralhadora. Situação lamentável. Glock lá, deram nele lá. Bora pro Rio de Janeiro, porque eu estou em várias emissoras no Rio de Janeiro pela Gazeta Brasil nesse momento agora, e eu acho que o senhor conhece muito bem o Rio de Janeiro. Com certeza. Por que o Rio de Janeiro fica conhecido assim, muito pela questão das facções criminosas e não é combatido com a segurança pública como deveria ser combatido? É a dificuldade dos morros, dificuldade de acesso? O que falta ali pela sua experiência como militar e coronel que o senhor foi da Rotan? Olha, a Polícia Militar do Rio de Janeiro é uma das melhores polícias do mundo. Nós temos lá o BOP, temos os batalhões de área. Existem pequenos problemas de corrupção, porque isso existe uma corporação tão grande igual a Polícia Militar, lá de Janeiro, que eu acho que, se não me engano, é mais de 60 mil homens. São Paulo com mais de 100 mil homens na corporação. Belém, nós estamos chegando a 22 mil homens agora. Então há a tendência de ter esses pequenos fatos de corrupção. Mas é um trabalho excepcional da Polícia Militar. Agora, o problema de São Paulo é que Rio de Janeiro é que são morros grandes, onde a política pública não chega lá a luz direito, não chega o transporte alternativo, não chega a escola. Quem domina aí, quando a falta do poder público do município ou do estado, quem vai fazer isso? O traficante. Ele que vai conduzir o cara na ambulância, ele que vai dar o remédio que faltou para o cara quitar, ele que vai dar uma reforma na escola, ausência do poder público, porque ele passa a ter o domínio sobre ali. Hoje o crime organizado não está pensando mais em droga, rapaz. A droga está ficando em segundo plano. Eles estão mais preocupados com a internet, com o transporte alternativo, com o posto de gasolina que estão fazendo agora. Academias, porque é onde está indo o dinheiro, eles estão tendo domínio sobre isso. E no Rio precisa o quê? O que teve aquela primeira operação que deu certo, mas depois abandonaram, que era, vem as Forças Armadas com as polícias militares, cercam aquele morro, fazem todo o trabalho de levantamento de mandado de prisão, prende os traficantes, e o poder público entra e assume, e a polícia dá apoio até estabilizar, com escola, com o supermercado, a eliminação, a internet voltar ao controle do Estado. E é isso que tem que ter, essa operação de janeiro. E como é muito grande, tem essa dificuldade da polícia. Mas a polícia é um trabalho excepcional. O BOP é respeitado no mundo todo. O BOP é a melhor polícia do mundo do Rio de Janeiro. Dá para acabar com as facções no Rio de Janeiro? Com certeza, mas tem que ter um trabalho conjunto. Estado, município, Ministério Público, Tribunal de Justiça, órgãos de menores, órgãos de defesa do consumidor, porque vai ter que entrar com todo mundo uma vez. As empresas privadas... Coronel, não aconteceu isso uma vez quando houve a intervenção do Exército? Então, aconteceu. Aí funcionou... Mas funcionou durante um ano, depois abandonaram. Aí os jogos começam a sair... Que até o coronel que está preso, que era o vice do Bolsonaro, candidato agora na última eleição? É general. General. É o... Meu nome, Inês. Braga Neto. Braga Neto, né? Tá preso. Ele comandava essa operação, mas não acabou. Foi certo. Vai ficar até o ano, aí o ano começa, sai o primeiro órgão, sai o segundo, sai o terceiro, aí quando vê, fica só a polícia, volta a estrutura. O presidente Lula convidou agora todos os delegados federais para tentar acabar com essas facções. Será que volta para o federal e botar para trabalhar? Olha, nós estamos ao vivo aqui na Gazeta Brasil, eu estou com o Coronel Nil, ele é deputado estadual do PL, estamos passando um pouquinho do horário, daqui a pouquinho a Priscila vai comandar o programa da saúde aqui na Gazeta Brasil para mais de 1.200 cidades em todo o nosso país. Tem eleição presidencial e está tendo discussões. O Aldo, que estava comigo de agora a pouco, está tendo um probleminha ali no partido. Eu não quis comentar com ele para deixar ele bem, mas ele falou. Vamos acompanhar a matéria aí do Aldo Rebelo sobre essa situação do Democracia Cristã. Vamos lá. O Partido Democracia Cristã abriu uma crise interna após substituir Aldo Rebelo pelo ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa, como pré-candidato à presidência da República em 2026. A decisão foi anunciada pelo presidente nacional da sigla, João Caldas, que alegou baixo desempenho de Rebelo nas pesquisas eleitorais. Aldo Rebelo reagiu publicamente, afirmou que mantém sua pré-candidatura e ameaçou recorrer à justiça contra o próprio partido, caso seja impedido de disputar a convenção.
Nos bastidores, dirigentes do DC passaram a discutir até mesmo a expulsão de Rebelo da legenda, após ele se recusar a abrir mão da vaga para Joaquim Barbosa. O episódio aprofundou o racha interno no partido e elevou a tensão entre aliados das duas candidaturas. Olha, nós estamos falando aqui sobre a presidência da República, são vários nomes aí. Tem um nome aí do ex-ministro, né? Como é o nome do ministro? Ciro. Não, aqui o ministro Joaquim Barbosa e o Aldo. E nós temos aí, o Caiado já saiu. Tá sabendo disso? O Caiado já desistiu. São nomes pelo Brasil e essas discussões. Enquanto o partido lá decide qual vai ser o candidato, eu acho que o Aldo vai levar, porque houve uma promessa, vai ser candidato ali à presidência da República. Vai levar no sentido do partido ser candidato, né? Agora nós temos o Caiado que já desistiu. Temos ainda o Garotinho Júnior, né? Que é candidato à presidência da República. E o indicado do PSD também, né? É o PSD, pô. Ah, o PSD. PSD do Garotinho, né? Candidato, porque aí o menino lá que estava lá, o Caiado, passa a apoiar o Ratinho Júnior numa negociação. Temos o Flávio Bolsonaro, que está de pé a candidatura dele, mesmo diante desse escândalo. Não, pé total. Está de pé. Não vamos tirar o né? pé. O presidente Lula ainda vai para a reeleição, né? Então são os nomes aí que estão no cenário político. Mas deixa eu continuar com a informação, porque o Ciro Nogueira recebeu uma visita novamente da Polícia Federal e vamos acompanhar a reportagem agora. O senador Ciro Nogueira voltou ao centro da crise envolvendo o Banco Master após ser alvo da 5ª fase da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal. A investigação apura suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o sistema financeiro ligados ao banqueiro Daniel Vorcaro. Entre as medidas autorizadas pelo ministro André Mendonça, do STF, estão buscas contra aliados do senador, restrições de contato com investigados e o bloqueio de uma aeronave avaliada em cerca de 10 milhões registrada em nome de Ciro Nogueira. Segundo a investigação, a PF suspeita que o parlamentar teria recebido vantagens indevidas, incluindo viagens em jatinho e pagamentos mensais atribuídos ao grupo de Daniel Vorcaro. Em meio ao avanço do caso, Ciro Nogueira adotou um tom de distanciamento em relação ao senador Flávio Bolsonaro. Em entrevista à TV Clube, afiliada da Globo, no Piauí, afirmou que Flávio deve ser investigado como qualquer outro e declarou que, se for culpado, que pague exemplarmente. Eu não estou aqui para defender nem acusar o senador Flávio, ele tem que ser investigado como todos, como eu estou sendo. E se for inocente, que seja, lógico, reconhecida a sua inocência. Se for culpado, tem que pagar exemplarmente. Desse país não pode ter mais ninguém cometendo ilícito que possa ser beneficiado por proteção. Temos que investigar com isenção e quem for inocente, que seja inocente, quem for culpado, pague severamente de acordo com a lei. A fala foi interpretada nos bastidores políticos como um sinal de afastamento dentro do campo conservador, em meio à pressão causada pelas investigações do caso Master. Olha, essa matéria do Ciro Nogueira, deputado, ele fala aí na entrevista que ele deu lá na região dele, no Piauí, que se o Flávio estivesse alguma coisa aí, que ele tem que acompanhar a rigor para a investigação. Mas ele mesmo disse, o Ciro, que se encontrar alguma coisa, ele iria renunciar ao cargo. Está aparecendo. Está aparecendo. Ele repete as palavras do Flávio, que está à disposição da CPI para apurar, inclusive uma cariação com o Vorcaro. Ele fala bem claro. Aí o Ciro vem e repete. O Ciro está enrolado, é ele que responde pelos atos dele. E afastamento com certeza. Enquanto está sendo apurado, afasta lá do Flávio. Entendeu? Eu acho que é uma coisa que tem que ser apurada. O Banco Master é uma coisa séria. Talvez seja, como eu falei, repito aqui, é o maior escândalo da história do Brasil. Acho que esses escândalos que passaram, Mensalão, Petrolão, isso tudo vai ser fichinha a pé do Banco Master, porque é envolvimento aí. Começa no contrato aí de 180 milhões com o Estado de Advocacia. Imagine o que vem por dinheiro por trás disso aí, de muita gente. Tá certo, deputado, a gente vai dar uma redadinha ali, porque a gente vai receber aqui no final do programa o nosso querido cantor. A gente vai se despedir. Nosso querido cantor, vem pra cá, Alan Rodrigo. Opa, Nildo. Cantor de brega, ele que representa aí o Norte e o Nordeste em todo o Brasil. E o Alan Rodrigo tem as suas músicas que faz sucesso pelo Brasil afora, não faz? Brasil afora. Você disse o cantor, Pássaro Errante, Coisa do Coração. E a gente toca lá em Recife?
Toca, Então, o povo de Recife aí que gosta do brega, que lembra aí nosso querido Reginaldo Rossi, o rei do brega. Juninho do Arrocha, um grande empresário que está levando o Alan Rodrigo. É uma promessa antiga, mas vai levar, não vai? Lá em Recife? Vai. Lá para Recife? Vai para Então Recife. pronto, nós estamos aí para 1.200 cidades de todo o Brasil. Vamos ouvir um brega então aqui no programa de sexta-feira e já a gente volta aqui na nossa programação. Solta o som! É sucesso total. Ouvir minha canção, os seus olhos vão brilhar, meu bem. A qualquer dia, qualquer hora, qualquer lugar, em seu pensamento eu vou estar. Se a canção me envolver, você sentir vontade de chorar, peça ao DJ pra repetir, fecha os olhos pra sonhar. E no delírio da canção, tente abrir seu coração. Deixa o amor te completar. Não diga tantas vezes não. Oh, não. Lembra que a gente prometeu passar por tudo e jamais se deixar, mas a promessa é o impulso do tesão. Numa transa até se jurar amor. Ligue o volume do amor. Sou seu DJ, sou seu cantor. Vem meu amor me completar. Por favor, me diz se eu te chamei em vão. Em vão. Esse é o Alan Rodrigo, para todo o Brasil aqui na Gazeta. De fato. Que a gente prometeu passar por tudo e jamais se deixar, mas a promessa é o impulso do tesão. Numa transa até se jurar amor. Ligue o volume do amor. Sou seu DJ, sou seu cantor. Vem meu amor me completar. Mas por favor me diz se eu te chamei em vão. Em vão. Ligue o volume do amor. Sou seu DJ, sou seu cantor. Vem meu amor me completar. Mas por favor me diz se eu te chamei em vão. Em vão. Ligue o volume do amor. Sou seu DJ, sou seu cantor. Esse é o Alan Rodrigo, vem pra cá, deputado. Olha só, Alan Rodrigo cantando pra todo o Brasil. Alan, além dessa música, tem outras músicas que fazem sucesso do seu álbum, né? Tem a música Reprise, tem Pássaro Errante, tem Coisa do Coração, tem Um País Chamado Pará, tem muitas canções. São várias canções que as mais tradicionais que o pessoal toca muito é essa. A Pássaro Errante foi essa que tu cantou agora? Esse é o Pássaro Errante, só o coro, canta aí. Sou seu DJ, seu cantor. Pássaro Errante. Eu tentei em vão
me acostumar, viver sem você, já vi que não dá. Me ama, finge até me engana, se enrosca em meus braços, me mata de amor. Eita, esse é Alan Rodrigo. Olha, você de todo o Brasil quiser contratar Alan Rodrigo, tem o telefone, olha, 021 96 769 7443 é o telefone da produção que você pode entrar em contato e contratar aí o Alan Rodrigo. Olha, hein? Já dançou muito, deputado? Mas o senhor sabe dançar, deputado? Oh, pronto, o deputado já Só dá um dançou. toque para Macapá que em julho... Macapá, Alan Rodrigo Santana é Macapá. Tá aí, ó, pessoal em junho, Macapá. 3, 4, 5. Bem, deputado, obrigado pela sua vinda aqui no programa. Viu? Eu quero que o senhor volte outras vezes aqui com a gente para tratar assuntos e o Alan Rodrigo também voltar mais vezes aqui com a gente, né? Bem, agora sim, vamos terminar com música, Alan. Fica aqui para terminar com música, né? Deixa eu só deixar aqui o recado final, porque agora agradecer aqui o programa Conexão Saúde com a Priscila de Paula, que segurou um pouquinho, meia hora, para a gente poder atender o deputado mais à vontade aqui e conversar sobre os assuntos políticos. E a gente encerra o programa de hoje aqui na Gazeta Brasil. A gente volta segunda-feira, depois do Boris Casoia, às 11h40, em rede nacional aqui pela Gazeta. Terminamos com o Alan Rodrigo. Vamos, esse deputado sabe dançar. Vamos! Sou pássaro errante, sigo a te buscar, numa ânsia louca de beijar tua boca, outra vez te amar. Eu tentei em vão me acostumar,